muito boa noite para você. Ondas de calor em Minas, com temperaturas inesperadas para o outono, tempestades e enchentes devastadoras no Rio Grande do Sul, alerta de seca com mais municípios atingidos no nordeste do país. No entrevista coletiva de hoje, as emergências climáticas e as políticas necessárias para mudar esse cenário. Estão comigo aqui a professora de Engenharia Ambiental, doutora Elizabeth Ibrahim, a professora e pós-doutora em Planejamento Urbano, Bárbara França, e o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Sejam todos muito bem-vindos. Professoras, muito obrigada por participarem aqui com a gente, né? Bom, eu acabei de descrever um cenário, todo mundo só fala disso nesse momento aqui no Brasil, né? E a gente ouve dizer sempre também que a tendência é piorar. Sim. É isso mesmo, professora? Sim, infelizmente não é uma boa, né, iniciar falando que a tendência é piorar, mas é a ação e reação humana. O nosso manejo, né, com os recursos naturais está fazendo com que nós estejamos atrapalhando um pouco o curso natural, né, o curso natural da natureza em si. Quando você fala em secas, quando você fala em inundações, isso é uma falta de planejamento, é uma falta de planejamento urbano, é uma falta de eficiência no ato de você estar construindo uma cidade. Este é o início da nossa fala aqui, para vocês entenderem. Realmente, nós vivemos um período agora de, não é mais de mudança climática, né, mas de emergência climática e de catástrofe climática. As ações mitigadoras para essa mudança do clima é que são um grande desafio para a gestão das cidades hoje. Eu diria que mais do que se faltar planejamento ou planejar, eu acho que tão importante quanto isso é colocar a questão ambiental no centro do planejamento urbano. Essas discussões precisam envolver a questão ambiental, principalmente no nosso caso. Nós temos um território extenso, né, continental brasileiro, e temos muitas cidades litorâneas. E a previsão é que esse aquecimento, que pode chegar a 1,5 graus, já foi verificado, inclusive, que ele realmente causa o que está acontecendo no sul do país, que é a elevação, né, da rede hídrica, principalmente litorânea. Então, nesse caso, a gente tem uma conjunção de fatores, mas é muito importante que a gente passe a repensar as práticas, né, socioambientais nas cidades brasileiras. A gente está fazendo esse programa muito em razão do que acontece ainda no Rio Grande do Sul e deve continuar acontecendo aí pelos próximos dias, porque há previsão de continuar chovendo e muito no Rio Grande do Sul. E quando a gente pensa que vai ter que passar por uma reconstrução, tem se falado muito em até mudar cidades de local, algumas cidades em razão do número de enchentes frequentes que vem ocorrendo nessas cidades. Pelo menos 2 municípios lá, os prefeitos já entendem que alguns bairros talvez vão ter que ser reconstruídos em outros locais. A gente pode pensar, ampliando essa realidade, que a gente vai ter que fazer mudanças desse tipo em todo o país, vai ter que se repensar em tirar populações de certos lugares, nós vamos ter que fazer uma migração climática para poder sobreviver a essas catástrofes, ou pelo menos amenizá-las? São mudanças não só estruturantes, como mudanças não estruturantes. O que significa isso? Mudanças não estruturantes são mudanças de comportamento, que é até o que a professora acabou de falar. Mudanças estruturantes são mudanças de estruturas de cidades. Então, nós temos que entender do relevo, nós temos o relevo da cidade. Se a cidade é plana, lá nós temos uma situação específica. Nós temos uma área, ao fundo, um mar de montanhas, nós temos o recurso hídrico e temos uma planície. Então, obviamente, quando você começa a construir e impermeabiliza, ou seja, faz com que não haja infiltração dessa água no solo, é óbvio que isso vai influenciar, sim, porque você satura o solo. Esse é um dos itens. Um outro é o estrangulamento desses recursos hídricos de tal maneira que ele não consegue ter o seu percurso, o seu curso natural. Então, ele também vai o quê? Extravasar. Esse é uma situação. Então, quando se fala em alterações em alguns, né, desses bairros ou municípios, é nesse sentido. Eu tenho que conhecer um pouco da estrutura geológica, da estrutura da topografia, né, da estrutura do solo desse terreno. Mais do que isso, somar a isso as condições meteorológicas, que são diferentes de informações climatológicas. Clima é diferente de
meteorologia, né? Climatologia. É diferente. O clima são as mudanças climáticas que ocorrem, estão ocorrendo, mas nós temos aí medições que são feitas de 30 em 30 anos pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Condições meteorológicas são esse somatório diário. Então, quando você fala, hoje chove, amanhã não chove, essa geoestatística, né? Essa estatística, esse somatório faz com que você entenda como o clima vai se comportar adiante. Mas isso você tem que ver no seu dia a dia. E o dia a dia é o que ela disse, é o manejo humano. Pode completar, professora. Não, é exatamente isso, né? Você tem as condições já estruturais, né? E estruturantes do território. Então, cada caso é um caso. Eu não diria que a gente vai sair removendo todo mundo, né? Mas o que a gente tem que entender é que essa mudança climática, o que ela traz justamente são os eventos extremos. Você sai dessas condições normais, né? Da climatologia que a gente estuda há anos e vê eventos, por exemplo, Belo Horizonte passou por 4 ondas de calor. Estamos entrando em mais uma, né? Exatamente. Quando que você viveria as temperaturas no outono que nós estamos vivendo hoje? Então, essa imprevisibilidade de onde vai acontecer e como vai acontecer que é a grande questão. Por isso que é uma questão que vai da escala do mundial à escala do plano local. Então, o que a gente pode fazer é mitigar isso, é rever principalmente também quais são as áreas de vulnerabilidade socioambiental nessa cidade, né? Porque geralmente na nossa urbanização sobrou justamente os lugares mais íngremes ou os fundos de vale para as populações mais carentes, para os trabalhadores que às vezes não têm condição de estar na cidade formal. É claro que no caso de Porto Alegre aconteceu em toda a cidade, nesse evento extremo, mas na grande maioria a gente tem perdido vidas no Brasil há muitos anos, porque são essas pessoas que estão nas encostas e que têm, às vezes, construções que não estão preparadas. Você pode falar assim, Bárbara, mas tem mansões nas encostas também. Tem, mas um padrão construtivo né? Muito diferente, muito distinto. Né, então, as cidades e a incidência dessas mudanças climáticas, elas vão alcançar muito mais a população que está mais vulnerável. Né? Então, essa é uma questão fundamental. É mais do que construir uma cidade ou mudar uma cidade de lugar. É o enfrentamento das condições que produzem essa urbanização desigual no Brasil. Sim. Né? E a gente sabe que, como a senhora está falando, né, uma questão local, uma questão global. Falando do ponto de vista global, existe uma preocupação que é a seguinte, né? Nós estamos ainda num ponto de retorno, porque a gente precisa de uma ação, né, que seja mundial. Há tempo para isso, quer dizer, para reverter ao mesmo tempo em que a gente começaria, né, uma mudança radical, vamos dizer assim, né? Esse para e passo aí ainda é possível? Existem... Pode falar. Entendo que falar que vamos reverter as condições originais, né, entraremos num conceito clássico de impacto ambiental. O que vem a ser, né, impacto ambiental tão falado? Nós temos impactos ambientais negativos. É o quê? É qualquer alteração de uma característica física, química ou biológica que altere as condições naturais, estéticas ou sanitárias de um determinado local. Falar que ao longo de toda essa nossa colonização, que já fizemos isso, retornar às condições originais, não é possível. Mas a Bárbara deixou muito claro, e eu concordo plenamente, até porque ela é urbanista, mitigar seria, né, o momento de estarmos repensando. Estamos falando muito hoje em cidades inteligentes. O que seriam essas cidades inteligentes? Será que não é o momento de pensar em como alocar agora essas pessoas, né? Como rever, que é o planejamento urbano, como rever as condições estruturantes de caminhar e não só andar de carro? Entende? Não seria melhor, então, pensar em locais de caminhadas ao invés de você estar utilizando veículos? Nós estamos com uma proposta, né, mundialmente que até 2030 nós não teremos mais combustível, não é assim? Combustíveis fósseis. E aí? Isso está acontecendo em países que estão há 700 anos à nossa frente. O Brasil está preparado para isso? Entende? Então, falar que nós vamos reverter essa situação em um país subdesenvolvido,
é um pouco complexo. Nós temos que ter mudanças de hábitos locais. Sabe, nós temos que pensar nas nossas cidades, no planejamento urbano, na parte local, para que nós possamos dar condições mínimas para as pessoas, principalmente as vulneráveis. Eu estive há um tempo na Coordenadoria de Defesa Civil, aqui de um município, o município de Contagem. E nós sabemos que as pessoas que mais sofrem quando começam a formar as nuvens são aquelas mais vulneráveis. As inundações ocorrem ali. E por que isso ocorre? Entende? Então, é essa mudança de hábito, é esse estudo socioambiental que tem que ser feito, é essa estruturação no planejamento urbano que tem que ser repensado. Porque pensar em mudanças, né, de alterações de estamos aumentando 1 grau e vamos agora reverter, né, agora a -1, isso recai sobre o que nós estamos mandando para a natureza. Na verdade, algumas revistas científicas já apontam que nós estamos no ponto de não retorno. De limite, então, né? a gente não tem tempo mais. É aquilo que eu falei, não é mais, né, uma mudança, é uma emergência. Né? É um caos climático, né? Porque crise você vai administrando, mas o caos não tem jeito. Né? Então, você repensar isso a partir do planejamento urbano, né? Tirando esse modelo carrocêntrico que a gente tem de construção de cidades, onde o carro é o astro-rei, e trazer essas opções, né? Como a Elizabeth colocou. A mobilidade urbana tem que ser repensada. Por quê? A maior parte desse aquecimento global, ela vem justamente das emissões de gases, né, de automóveis. Né? Então, 56% no caso de Belo Horizonte. Então, o que as indústrias, né, poluentes, então não é só um problema de um estado ou de um governo, mas é um problema da sociedade como um todo, né, da sociedade civil organizada, das empresas, né, dos capitais das empresas que têm que se voltar para cumprir a legislação ambiental, porque eu acho que aí também reside grande parte do problema. A gente vem caminhando para a flexibilização da legislação ambiental. E o que a legislação faz é tentar proteger o que existe. Então, quando grandes especialistas se reúnem, né, e planejam, né, existe planejamento urbano, mas a questão é como que ele está efetivado na cidade. Né? Nós vamos pensar como que a gente vai repensar esse modelo de planejamento que prioriza, né, os diversos modais, como o uso da bicicleta, como o uso da caminhada, né? A gente está sempre preso a esse modelo centro-periferia, no caso de Belo Horizonte, muito, muito forte nas regiões metropolitanas do Brasil. Né, que o carro vai, as pessoas têm que... Você vê um sinal parado e você vê uma pessoa dentro do carro. E aqui a gente ainda tem, né, um certo, vamos dizer assim, a gente tem muito para melhorar no transporte público, a integração, né, do modal ferroviário com o modal rodoviário, com, né, as caminhadas das pessoas. A gente precisa viver a cidade, né? Existem modelos de cidade de 15 minutos, onde as pessoas fazem tudo o que precisam até 15 minutos da sua casa, da sua residência. O nosso consumo também, né? Porque o transporte aéreo consome muita energia e a gente ainda não passou por um modelo de transição energética, que é também um grande desafio para os estados nacionais hoje. Né? É ficar cada vez menos dependente dos combustíveis fósseis. Professor, nesse ponto, eu queria perguntar para vocês duas, assim, a gente parece que, não só no Brasil, no mundo inteiro, mas vamos nos restringir aqui ao Brasil, parece que a gente conhece as causas, conhece os problemas, conhece as consequências. Né? O Brasil, a gente estava lembrando, sediou a Eco 92, é um evento mundial, isso há quantos anos? Há 30 anos, 32 anos para ser preciso. Mas, assim, ao mesmo tempo, as políticas públicas vão na contramão. Né? A gente pegando em nível nacional, a gente saiu de um governo que negava as emergências climáticas e veio para um governo que havia uma esperança de maior cuidado no clima, mas é um governo que está priorizando ainda o combustível fóssil. Está falando de explorar petróleo na foz do Rio Amazonas, o governo Lula. É uma das, né, e o governo já falou que quer crescer nessa questão de exploração de combustível fóssil. Há uma grande distância entre esse saber e o agir político, ainda falta essa, você estava falando disso, não se consegue, Belo Horizonte também tem 1000 casos, que vai implantar uma ciclovia, a população resiste. Então, assim, parece que nós não estamos preparados ainda
para aplicar o que a gente entende, né? O que vocês lecionam e tal. Vocês concordam com isso? Existe realmente uma distância muito grande, né, entre a prática e a teoria, o desejável, mas eu acho que o principal, né, a gente passou por um governo que simplesmente tinha esse negacionismo e que queria passar a boiada, né, destruindo a Amazônia, nós passamos por problemas gravíssimos com os garimpeiros, com os povos originários, que estão o tempo inteiro se defendendo, que são aqueles que sabem defender o nosso território, que não tem esse problema que a gente tem, né, de não conseguir se relacionar com o ambiente. Eu falo que não é, a gente fala meio ambiente, parece que é aquela coisa separada, não é o ambiente, é onde a gente vive, né? Então, toda ação humana gera um resíduo, isso aí é inevitável. A gente acorda, a gente precisa do celular, a gente precisa dos minerais, mas a gente precisa ter equilíbrio, né? A gente precisa equilibrar. Então, quando se fala em transição energética, eu penso que o governo atual, né, o governo do presidente Lula, tem feito um bom trabalho no sentido de tentar construir uma transição energética. Foi feito um plano de reconstrução nesse sentido, mas um governo também não age sozinho. Existem muitos interesses e existe um Congresso Nacional, né? Nós temos bancadas que são, né, temos a formação de uma bancada ali, que é uma bancada do agronegócio, que muitas vezes quer o lucro a todo custo. Então, é um desafio tremendo. Agora, pensar também que a gente vai ficar, isso aí é uma discussão também internacional, o mundo inteiro ainda vai ser dependente dos combustíveis fósseis, porque nem a Europa conseguiu fazer a transição do carvão ainda. Então, do ponto de vista histórico, nós estamos a passos muito lentos dessa transição, né? E aí a gente precisa trazer essa responsabilidade, sim, para os governos, para, né, os deputados federais que estão lá. Existe uma comissão de meio ambiente na Câmara, né, e que tenta discutir isso, mas também existem muitos outros interesses que impedem uma ação mais efetiva, né? Então, os desafios são grandes. Muito enormes, muito grandes, né? É. Bom, a gente vai fazer uma pequena pausa aqui no Entrevista Coletiva. Voltamos em instantes. Fique com a gente. Entrevista Coletiva está de volta, hoje com o tema Emergências Climáticas e as políticas necessárias para mudar esse cenário. Professoras, a gente já falou aqui de algumas políticas, né, coletivas, assim, muita gente se preocupa individualmente com esse cenário, né? Então, assim, muitas pessoas se declaram vegetarianas, veganas, são ativistas ali, né, da bicicleta e da reciclagem. Outros dizem, não, isso não vai fazer diferença, porque a gente precisa mudar, no coletivo, é o macro. Qual é a opinião, né, de vocês sobre esses posicionamentos individuais também, frente a essas questões? Tão importante essa pergunta, né? Só para vocês, né, terem uma ideia, nós temos um shopping em Belo Horizonte que gera por mês 11 toneladas de resíduo orgânico. Nós temos aterros sanitários que hoje estão extremamente escassos aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Todo esse resíduo orgânico, ele é transformado em composto, em solo, e ele está muito perto de nós aqui. Ele é transformado em solo, e esse solo serve justamente para minimizar, né, o impacto ambiental da construção do empreendimento por conta disso. Olha que interessante. Sim. Então, são 11 toneladas por mês de resíduo só orgânico, restos alimentares de um mol. E todo ele é transformado, até pela tecnologia, né? E como eu sou docente, nós trabalhamos com pesquisa, então em 45 minutos é transformado todo esse resíduo paulatinamente, em 30 dias, em composto orgânico, dá aproximadamente aí umas 7 toneladas de composto orgânico. Veja como isso é importante. Então, quando se fala do individual, o individual passa para o coletivo, mas mais do que isso, se nós tivéssemos iniciativas privadas também, então o pouco que se faz, imagine isso aqui, ó, o pouco que se faz quando se une forma muito mais. Então, se cada um começasse a pensar um pouco mais, sabe, um empresário, um empreendimento,
um ser humano, nós conseguiríamos fazer. Tanto é que com as catástrofes estão acontecendo isso, nós estamos nos juntando, nos mobilizando para ajudar um determinado local. Então, se fizéssemos isso também para melhorar a questão ambiental, para melhorar as condições ambientais, isso também não faria diferença? Então, esse é o momento, quando se fala de mobilidade urbana, de você trabalhar mais com o coletivo do que com o individual, isso não faria diferença? Então, eu deixo essa interrogação para todos nós, mas eu também deixo aqui bem claro que já existem, sim, situações concretas, casos concretos que nós conduzimos com isso. Imagina se 11 toneladas fosse para um aterro sanitário, só de orgânico. Não estou falando de papel, plástico, nada disso. Estou falando apenas do orgânico. Isso também é separado. Então, a reciclagem é importante. É importante porque minimiza muito aquilo que vai para um aterro. E aquilo que vai para um aterro tem que ir só rejeito. Rejeito é aquilo que é rejeitado. Não é aquilo que ainda pode ser transformado em outros produtos. Exatamente, né? A gente, na verdade, o individual versus o coletivo, né? Tem muito aquela frase já, né? Agir local, pensar global, né? Então, uma coisa, como eu falei, as escalas, elas não se anulam de jeito nenhum. Mas é importante ter claro, né? Que as ações do Estado devem ser, né? Devem dar as diretrizes para a população e deve dar as condições, porque às vezes isso fica em nichos, em bolhas individuais que não rompe com o sistema. O caso, então, por exemplo, das ciclovias e do lixo também, que sim, muitas vezes não tem aonde colocar o lixo. Exatamente. Eu tenho reciclagem na cidade toda. Aqui em Belo Horizonte a gente tem desigualdades, tem lugares, né? Tem bairros, vilas, né? Você tem vilas, favelas, aglomerados, que o caminhão do lixo nem consegue entrar. Então, como é que você fala para uma pessoa, né, que ganha, às vezes, um salário mínimo e tudo? Você faz uma obra em casa, você tem que fazer o descarte correto. Ou seja, ela vai tentar se livrar daquilo ali da melhor maneira que ela consegue. Algumas colocando fogo, Exatamente. Então, o desafio é imenso, mas é importante dizer que existe também muito investimento sério nisso. Você vê o trabalho da SLU em Belo Horizonte, as toneladas, acabou o carnaval, a limpeza. Sim. Quer dizer, existem pessoas tentando fazer essa máquina andar, né? Mas, sem dúvida, o individual, né, a consciência, o veganismo, né, tudo que vem para somar é um desafio para implementar uma conscientização crítica, né? Mas também a gente tomar cuidado, porque senão as crianças chegam, eu não posso lavar a mão porque a professora falou que eu não posso, né? Então tem essa linha, né? Muito tênue e aquele cuidado também quando essa política vira marketing, né? Sim. Exato. Pura e simplesmente. Exatamente. A gente e tudo virou sustentável, né? A palavra sustentabilidade, a gente quando vai discutir o conceito de sustentável, né? As empresas estão aí dizendo, sou sustentável porque reciclo tanto. Desde um tênis até uma lanchonete. Exatamente. E aquilo vira moeda para capitalizar a própria empresa. A financiarização da economia também explica em grande parte nisso, porque se é uma empresa sustentável, né, mas que não pega lá o resíduo dela lá na ponta. Então, é isso, assim, as práticas, elas são individuais, mas a gente não pode perder a noção da importância do coletivo, né, das questões mais macro. Se vocês pudessem falar, assim, o que vocês acham que a gente tem que aprender com essa tragédia do Rio Grande do Sul? O que fica para o Brasil, assim, que vocês acham que, pensando em política pública, né? O que fica, assim, dessa tragédia que ainda está ocorrendo, né, no Rio Grande do Sul? Mudança de hábito por parte de cada um e gestão pública efetiva. A gestão pública é muito bonito nós termos as leis. Nós temos as melhores leis do mundo. Elas são muito bem escritas, as legislações elas são muito bem escritas. Mas, e a efetivação dessas legislações, será que elas estão ocorrendo efetivamente? Será que tudo aquilo que está no papel está sendo colocado em prática? Então, o manejo é do ser humano. A natureza, ela existe, mas quem maneja a natureza somos nós, seres humanos. Então, a ação
que nós estamos recebendo, a ação que estamos, né, cometendo, nós estamos recebendo uma ação da natureza. É uma questão de ação e reação. O manejo humano é a ação, a reação é a resposta da natureza para nós. Então, escrever legislações, excelente. Ter uma bancada, né, de meio ambiente, uma bancada ruralista, uma bancada isso e aquilo que conversam ou não conversam, excelente. Mas o comportamento é muito diferente. Eu vou deixar aqui algo muito importante para ser pensado. Instrução e educação, para fechar minha fala. Instruir é termos tudo isso que nós estamos falando aqui. É falar que temos isso, temos aquilo, podemos fazer isso, podemos fazer aquilo. Isso é instrução. Educação é colocar em prática, é a conscientização efetivamente. O colocar em prática é que faz a diferença. Então, isso vai desde o comportamento de uma gestão pública ao comportamento do individual ou do coletivo. Sim. Gostaria de finalizar também, professora? Sim, né? Eu acho que é isso. A gente tem que trazer a questão ambiental para o centro da discussão e ela tem que passar a ser prioridade. Porque até agora o que a gente vê, né, essa não é a primeira tragédia que ocorre. Ela está mais frequente, mas a gente teve na Bahia, a gente teve no Rio de Janeiro, em Petrópolis. Senão a gente vai ficar refém das notícias, né? E tem que ter realmente vontade política de mudança. Isso é fundamental. Cumprir a legislação, né? Fortalecer a legislação, fortalecer as boas práticas. É isso, e fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. Muito obrigada pela participação de todos vocês aqui com a gente. O Entrevista Coletiva fica por aqui. Nós voltamos no próximo sábado. Você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite.